Olá, pessoal. Boa tarde. Professor Brizo aqui de língua portuguesa. Hoje não era meu dia de postar aula, mas eu fiz uma troca com o professor Zenóbio. Ele tem que resolver uns problemas, tem um compromisso hoje, então eu vou postar essa aula no dia que era para ele postar, certo? Então, o nosso assunto é produção textual e o tópico texto descritivo. Nós vamos aprender ou relembrar, creio que vocês já sabem muita coisa sobre produção textual. Vamos relembrar alguns pontos sobre como produzir texto. Então, o texto descritivo é uma das modalidades, é um dos tipos textuais, dentre os 5 conhecidos na língua portuguesa. É o texto descritivo, o narrativo, o dissertativo, o injuntivo e o expositivo. Nós vamos começar pelo texto descritivo, que é sempre o mais, digamos assim, é o menos complexo. Te dá uma facilidade maior de produção, porque ele consiste em apresentar características de determinado ser. Pode ser uma pessoa, pode ser um lugar, pode ser um animal, pode ser uma situação, enfim. Você descreve e faz uma imagem escrita de determinado ser. Esse é o texto descritivo. Então, texto descritivo é a descrição detalhada, vamos ver aqui o que diz o autor, de determinado local, pessoa, animal ou acontecimento. Certo? Então, você pode descrever um lugar, uma praça, uma rua, um bairro, uma cidade, uma praia. Pode também descrever uma pessoa ou um acontecimento. Ele tem normas, as normas são semelhantes com relação à estrutura, porque ele também é construído com parágrafos, né, com períodos, assim como os demais textos, o narrativo e o dissertativo, só que a sua característica principal é a apresentação de características. Então, preste atenção nessa frase que ela diz, é uma descrição detalhada de determinado local, pessoa, animal, acontecimento. Então, o texto descritivo é aquele que detalha de maneira pormenorizada, ou seja, detalhada, tá? Nos mínimos detalhes, os aspectos de um determinado lugar, de um determinado acontecimento, de uma pessoa, de um objeto, de um animal. O objetivo do autor é justamente transmitir as impressões, as qualidades, as sensações, características e observações sobre aquilo que está sendo detalhado. Então, se você vai descrever o seu quarto, por exemplo, você vai dizer como é o formato dele, se ele é quadrado, se ele é retangular, a cor das paredes, se é colorido, se tem paredes de cores diversas, se tem forro, que objetos estão ali, cama, guarda-roupa, mesa, brinquedo, e etc. Então, reportagens, biografias, lista de compra, relatos históricos ou sobre viagem, anúncios de classificados e currículos são alguns exemplos de textos descritivos. E esses textos, a reportagem ela vai descrever um determinado acontecimento. A biografia vai descrever a história de vida de alguém. A lista de compras, ela vai fazer uma descrição detalhada do que você vai comprar. Você vai anotar no papel ali o que você vai comprar. Os relatos históricos. Olha os livros de história, o livro de história que você usa na escola. Veja que os textos são descritivos. Ele descreve os acontecimentos, os fatos aconteceram em determinada época, em determinado lugar, praticados por determinadas pessoas. Né? Ou sobre viagens, anúncios de classificados e currículos são também outro exemplo de texto descritivo. Então, os anúncios, quer vender uma coisa, faz um anúncio, você vai descrever o objeto que você quer vender.
lá no classificado. Currículo. Currículo é um documento que você prepara quando vai para uma entrevista de emprego, ou você pretende um emprego em determinada empresa, você precisa fornecer um currículo, que é a sua história de vida, é a sua trajetória de vida. Ali no currículo estão os seguintes dados, né? A sua idade, o seu grau de instrução, a sua escolaridade, a sua experiência, se já trabalhou anteriormente ou não, a sua fotografia, enfim, é uma descrição minuciosa da sua trajetória de vida. Elas possuem características bem diferentes dos demais tipos textuais. Diferente da narração, é diferente da descrição, da injunção e da argumentação. Vou apagar esse troço aqui. As linhas vermelhas que ficaram. Então, os tipos textuais. Nós estamos vendo descrição, mas nós vamos ver, para a gente ter noção do que é realmente a descrição, vamos compará-la com os demais tipos textuais. Lembrando que existem tipos e gêneros. A descrição ela é um tipo. Os exemplos que nós vimos agora há pouco são gêneros descritivos. Tá? Então, os textos aqui, esses exemplos de texto que nós vimos, e como as biografias, a lista de compra, os relatos históricos, são gêneros descritivos, estão dentro do tipo textual descrição. Então, os tipos textuais, né, eles podem ser definidos como um grupo de frases ou ideias de uma estrutura com uma forma específica, né? São divididos em argumentação, narração, exposição, junção e descrição, que é o tema aqui da nossa aula. O texto argumentativo ele visa especificamente defender uma tese ou opinião e convencer o leitor a esse respeito. A descrição é uma. Aliás, a dissertação é um exemplo de texto argumentativo. Então, você vai produzir uma dissertação, que é o tipo textual que é pedido no Enem. Daqui a 3 anos vocês vão fazer o Enem. Então, vocês têm que ter uma noção bem clara do que é uma dissertação. Então, você tem que saber argumentar para defender a sua ideia. O tema que você está defendendo, a tese que você está defendendo, você tem que embasar tudo isso com argumentos. Nesse caso, o autor inicia com a apresentação da sua ideia e se utiliza de justificativas para sustentar o que está sendo exposto. Se você por exemplo, se o tema que você vai defender é bullying na sala de aula, você vai ter que provar para o seu possível leitor que o bullying é uma coisa prejudicial, que ela é maléfica para a sociedade, para a pessoa que está sofrendo bullying. E aí esses são os argumentos. Tá? Para dizer que isso pode ser desastroso para a pessoa, pode trazer trauma, enfim, usar argumentos que dê base para convencer o leitor. Já a narração é diferente, a narração é um relato de uma história. Ela vai contar um fato que ocorreu, ela vai relatar um acontecimento. Por exemplo, os romances, os filmes que nós assistimos no cinema. Os filmes são textos narrativos. Ali conta uma história, uma novela, tá? Uma crônica, um conto. São textos narrativos. Aí na narrativa, o que é diferente? É que na narrativa existem as personagens, existe o enredo, o espaço e o tempo. O enredo é a história em si. O espaço e o tempo. O espaço é o local onde acontece a história. E o tempo é quando aconteceu a história. Na exposição, a gente tem o tradicional trabalho escolar, que trabalha em grupo. Lembrem dos trabalhos que vocês apresentaram na sala de aula, trabalho em grupo com os colegas, o professor ali assistindo, os colegas assistindo. Então, ali é um tipo de texto expositivo. É expositivo que você vai expor para alguém. Tá?
A proposta é apresentar um conceito em forma de apresentação com a intenção de explicar de forma objetiva determinado assunto. Através de conceituação, da enumeração, da explicação e de outros elementos. Então, marquem esse ponto. Tentar aqui marcar, destacar, mas está complicado aqui, não está. Ah, tá, aqui. Então, a enumeração, a explicação, conceituação, isso aqui já vai ajudar vocês quando forem apresentar o trabalho, já tem a noção de como fazer, apresentar em público. Então, conceituar o seu tema, né, explicar, dar exemplo através da enumeração. Então, outro exemplo de texto expositivo são as enciclopédias. Você não sabe, acho que vocês não sabem o que é enciclopédia, porque é uma coisa que deixou de ser utilizada há muito tempo. Mas tem a enciclopédia, a Wikipédia, que é uma enciclopédia digital da internet, que é um exemplo, que ela tem informações sobre determinados assuntos, pessoas, lugares, enfim, qualquer assunto que você queira pesquisar, você vai encontrar numa enciclopédia. Antigamente era oferecida em forma de livro, uma coleção de livros, aí, semelhante a dicionários, e se você quisesse pesquisar qualquer coisa que você quisesse, você encontrava lá na enciclopédia. Então, as entrevistas também, né, outro exemplo de texto expositivo. A injunção. A injunção é uma modalidade textual que tem a função de explicar determinado assunto. Não é exatamente assunto, mas de como proceder em determinados casos. Então, o texto injuntivo são aqueles que explicam, que dão orientação, que estão presentes nos manuais de instrução. Por exemplo, o manual, quando você compra um celular novo, vem um livrinho ali ensinando como você deve usar. O objetivo dele é explicar determinado assunto, mas sem a intenção de convencer o leitor, como na argumentação. O objetivo dele é explicar o procedimento, como agir, como fazer. Então, a receita de bolo é um exemplo. Os manuais de instrução, editais, enfim, são textos que ensinam a fazer determinada coisa. Isso é o texto injuntivo. Tá? Então, nós temos essas 5 modalidades de textos aí, que é a descrição, a narração, a dissertação, a exposição e a injunção. Então, descritivo, narrativo, dissertativo, expositivo e injuntivo. Vamos ver algumas particularidades que diferenciam essas modalidades textuais. Então, o texto descritivo dos demais textos. Então, nós vemos que vai aparecer aí uma infinidade de substantivos, adjetivos, mais adjetivo do que substantivo, locuções adjetivas, porque a descrição, ela se utiliza dos adjetivos para qualificar, porque o objetivo dele é qualificar algo. Então, se vai apresentar, por exemplo, o quarto é escuro, escuro é um adjetivo. Tá? Ele é retangular, é outro adjetivo. Ele é sujo, outro adjetivo, enfim. Então, vai descrever uma pessoa, a pessoa vai dizer como ela é alta, ela é baixa, é magra, é loira, é morena. Então, essas são características que fazem uma imagem da pessoa que você está descrevendo. E eles ajudam o leitor a ter uma ideia, ter uma noção exata do que está sendo detalhado nessa descrição.
A outra característica é o uso dos verbos. O verbo de estado, como o verbo ser, como o verbo permanecer, como o verbo estar, aparecer, ficar, continuar, dentre outros verbos que têm essa funções semelhantes. Por exemplo, o verbo ser. Quando você diz que meu quarto é bonito, meu quarto é grande, então o verbo ser. Ou então o quarto está desarrumado, ou o quarto está arrumado, o quarto está sendo pintado, ou meu quarto permanece sujo, permanece limpo, enfim. Esses verbos, eles dão essa característica na descrição. Tá? Então, a linguagem também é bastante dinâmica, é clara, objetiva, o uso de figura de linguagem, comparações e enumerações. Figura de linguagem, eu creio que vocês estudaram no 7º, 8º ano, e são aquelas estruturas, né, como a metáfora, a comparação, são as mais utilizadas, e outras do gênero. Vou tentar apagar isso. Estou riscado aqui. Os detalhes físicos também. Então, é importante detalhar fisicamente. E a descrição ela é um retrato falado de determinado ser, de determinado objeto, determinado local. Então, são pontuados detalhes físicos, como a altura, no caso das pessoas, ou no caso de um prédio, a textura, se é macio, se é áspero. O peso, o comprimento, as dimensões de modo geral. No caso de um lugar, o clima. No caso de um objeto, a função para que ele serve, como também os aspectos psicológicos, no caso de pessoas, os comportamentos. Tá? A personalidade, o caráter, o humor. E no caso, para pessoas, na descrição de pessoa. Quando você descreve alguém, você tem que fazer duas descrições. Uma delas é uma descrição objetiva, que é a imagem da pessoa, a imagem física, e uma descrição subjetiva, que é a maneira como você vê a pessoa. O seu jeito particular de ver a pessoa, como ela é. Que as pessoas não são iguais para todos. Uma pessoa pode ser amada por um e odiada por outros. Então, assim, se você faz a descrição física, é como a pessoa é. Né? A altura da pessoa, a cor, o jeito de andar. Já a descrição subjetiva é com relação às emoções, a personalidade dela. Se você diz que ela é uma pessoa legal, ela é alegre, ela é divertida, enfim. Isso é você que vê. Nem todo mundo vê dessa forma. Então, quando nós descrevemos um objeto, a descrição ela é física, né? Ela é objetiva, mas pode ser também sensorial. Se você gosta do objeto, você tem amor por ele, é o seu objeto preferido. Por exemplo, o seu celular. Você gosta dele, você diz que ele é ótimo, ele é excelente, mas outra pessoa pode olhar e não gostar, tá? Porque aí você descreveu psicologicamente, ou seja, subjetivamente, tá? Já quando você diz que ele é grande, ele tem tela de tantas polegadas, ele é preto, ele é azul, enfim, você está fazendo a descrição objetiva. Todo mundo vai olhar e vai ver isso, vai ver que ele é preto, que ele é grande, que tem uma tela ampla, tá? Agora, com relação à qualidade dele, de repente você acha que ele é um celular moderno, mas outra pessoa acha que ele é ultrapassado. Tá? Isso é um fator subjetivo. Então, no caso dos pormenores, que são os detalhes de um local, né, as características físicas do local, além disso, você pode detalhar também o ambiente econômico, político e social. Você vai dizer que Lago Verde, por exemplo, é um lugar muito bom, mas você pode contrapor isso apresentando o aspecto econômico, que é um município pobre, tá? Que a sociedade não tem muita instrução, enfim, você vai apresentar aí vários aspectos, além do aspecto físico, além daquilo que os olhos podem ver, daquilo que você pode analisar de forma subjetiva. Então, vamos ver alguns exemplos de texto objetivo e subjetivo. Descrição objetiva e descrição subjetiva. Vamos ver um exemplo aqui do Eça de Queiroz, um autor, um escritor português. É um trechinho da obra O Primo Basílio. Aqui nós temos uma descrição
objetiva, tá? Mas também apresenta traços subjetivos. Só o que diz aqui o autor, né? Ficar sentada à mesa a ler o diário de notícias no seu roupão de manhã de fazenda preta, bordado a soutache, com largos botões de madrepérola. O travesseiro enrolava-se, torcido no alto da cabeça pequenina, de perfil bonito, e sua pele tinha a brancura tenra e láctea das louras. Com o cotovelo encostado à mesa, acariciava a orelha, e no movimento lento e suave dos seus dedos, 2 anéis de rubis miudinhos davam cintilações escarlates. Aqui veja que o autor faz uma descrição bem objetiva. Ele vai apresentar a característica da pessoa. Primeiro ele vai dizer como a pessoa estava, ao ficar sentada à mesa. Veja que vamos perceber que no local tinha uma mesa. Vou contar esse negócio, esse lápis aqui é complicado. Ah, tá, encontrei. Então, no primeiro, no seu roupão de manhã, então descreve como a pessoa estava vestida, como era a roupa, roupão de fazenda, um tipo de tecido, bordado, havia bordado na roupa. Veja que ele está sendo bem detalhista, com largos botões, né? Fala sobre os botões, de que os botões eram, de madrepérola, o cabelo louro, um pouco desmanchado. Então a pessoa tinha acabado de acordar, de levantar, e estava com o cabelo aí, não estava com o cabelo arrumado. Então veja que é mais um detalhe. E aí vem aqui com um tom seco do calor do travesseiro. É outro aspecto descritivo. Enrolava-se, torcido no alto da cabeça pequenina, de perfil bonito. Então, aqui, novamente, outra descrição, outra característica da pessoa. A sua pele tinha a brancura tenra e láctea das loiras. Então, a pessoa era branca. Era uma pessoa branca. Tá? Láctea é relacionada ao leite. Tá? E aqui a posição que a pessoa estava, com o cotovelo encostado à mesa, acariciava a orelha. Então, o que a pessoa estava fazendo? Né? E no movimento lento e suave dos seus dedos, 2 anéis de rubis miudinhos davam cintilações escarlates. Então, aqui a pessoa estava usando anel. Então, essa descrição ela é objetiva, da maneira como a pessoa que estava lá estava vendo, estava observando. Ele não apresentou características psicológicas da pessoa, só mostrou as suas características físicas. Então, com relação à estrutura, seja um texto descritivo, narrativo, dissertativo, ele vai ter uma estrutura clássica, né, que são 3 partes. Isso significa que todo o texto tem que ter 3 parágrafos. Tá? Então, quais são essas partes? A introdução, que é o primeiro parágrafo, é onde você apresenta ali o assunto que você vai mostrar. No caso da dissertação, você vai mostrar ali, apresentar o tema e a tese. Aqui não, aqui você vai apresentar o objeto que você vai descrever. Você vai falar do objeto, você vai fazer uma descrição dele, então você, no primeiro parágrafo, você coloca aí a imagem do objeto sem a descrição. Depois você vai fazer o detalhamento. Então, a introdução é a primeira parte do texto, quando o autor apresenta o que será descrito. O desenvolvimento é o corpo do texto. Digamos que a introdução seja a cabeça e que o corpo seja o desenvolvimento. Tá? Então, no desenvolvimento, você, como o próprio nome diz, você vai descrever. É onde ela se desenvolve, a descrição se desenvolve. O detalhe, com os pormenores, com, enfim, todas as explicações sobre a imagem que você vai fazer do objeto, da pessoa, do lugar, do animal, enfim. E a conclusão, que é o fim, é o último parágrafo. Assim, você pode fazer, inicialmente, pode fazer um texto com 3 parágrafos. Se fizer 2, falta 1, tá? Se fizer um texto com 2 parágrafos, vai ficar faltando 1 parágrafo.
Então, sempre três, no mínimo 3 parágrafos. Pode ter mais, mas o mínimo é 3. O mínimo são 3. Então, a conclusão é a última parte, ali onde você vai concluir e, se possível, você vai confirmar o que você falou nos 2 primeiros, nos parágrafos anteriores. Então, encerra-se a descrição ali da pessoa, do objeto, ou da situação, aí, da lugar ou situação abordada. Certo? Então, são 3 partes: a introdução, o desenvolvimento e a conclusão. Então, a diferença entre o descritivo e o narrativo. Lembre-se de que o texto narrativo, ele é sempre, ou quase sempre, carregado de descrição. Então, quando você vai narrar uma história, você está também descrevendo, que você vai apresentar o local onde aconteceu, você pode querer dizer como era o local, se foi uma discussão entre 2 pessoas, você pode descrever as pessoas. Então, geralmente, o texto narrativo é carregado de elementos descritivos. Então, vamos ver o que diz esse pequeno texto aqui. Muitas pessoas confundem os textos descritivos e narrativos, por isso é importante destacar a diferença entre eles. Então, um é texto narrativo quando necessariamente há uma sucessão de acontecimentos, uma sequência de ações reais ou imaginárias contadas por um narrador. Então, quando você está contando uma história, você viu um acidente, você vai contar como foi. Assistiu uma discussão, você vai dizer como foi que aconteceu. Isso é uma narração, um texto narrativo. Já o descritivo, como já foi explicado, ele se resume a fazer uma descrição física, sensorial ou psicológica em detalhes de algo ou alguém. Tá? Assim, você vai dizer, por exemplo, que se foi um passeio, você vai contar o que aconteceu no passeio. Você tomou banho, você andou de tirolesa, que você passeou de bicicleta ali. Então, você vai vai contar detalhadamente o que houve. Na descrição, não, você vai dizer como algo é, né? Suas características físicas ou psicológicas. E, para finalizar, um elemento importante, ou, aliás, 2 elementos importantes, que são a coerência e a coesão. São os elementos que dão digamos assim, base, né, a estrutura textual. Então, a coesão e a coerência. O que seria a coesão? É o uso de termos gramaticais adequados. Por exemplo, você saber utilizar os pronomes, saber utilizar as preposições, saber utilizar as conjunções, que são elementos que fazem aí a amarração dos parágrafos, que dão o aspecto de continuidade e de elo entre as partes do texto. Então, se você não utiliza corretamente as preposições, nós vamos perceber que falta algo ali na composição textual. Se você não sabe usar os pronomes também, você pode causar uma ambiguidade e tornar incompreensível o texto que você está usando. Então, assim, coesão é você, além de saber usar esses termos, usar também o mínimo de palavras possível para levar um máximo de informação possível. Tá? Então, você escreve pouco e diz muito. Quando você não tem domínio sobre a coesão, você escreve um monte de coisa e não diz nada. Já a coerência ela está relacionada com o contexto. Então, se você vai escrever, você está fazendo a sua descrição dizendo que o local é bonito, que é isso e aquilo, de repente você diz que mais lá é sujo, tem isso, então você já está sendo incoerente. E você disse que o local é bonito, que o local era agradável, e de repente você disse que lá tem lixo, que é um local não muito agradável de se ficar. Tá? Então, aí houve uma incoerência. Então, vamos ver esses 4 tópicos aqui. Para que o texto alcance o propósito de transmitir ao leitor o conteúdo que se deseja de maneira clara e compreensível, é fundamental que ele tenha coesão e coerência, independentemente do tipo textual utilizado. Tá? Tanto faz a descrição, narração, dissertação, injunção e exposição, é preciso coerência e também coesão textual, para você não falar mais do que deveria e para não se perder no que você está dizendo. Segundo tópico, a coesão tem relação com o uso adequado das palavras, de forma que haja uma ligação e complementação entre as partes do texto, os períodos, os parágrafos. Para que isso ocorra, alguns elementos devem ser usados. A substituição de um deles
Aliás, a substituição é um deles e consiste na troca de palavras que têm o mesmo significado para evitar repetições. Por exemplo, então, se você vai escrever e você tem uma palavra que você repete no mesmo parágrafo, repete 3 vezes, então você está sendo incoeso. Então, vamos procurar um sinônimo, uma palavra que tenha o mesmo significado para colocar no lugar dela. No lugar por exemplo, de bonito, vamos colocar elegante, formoso, enfim. Então, a palavra que tem um sentido aí semelhante para que você não repita aquela palavra várias vezes, para não ficar cansativo. Isso no caso das redações, quando for fazer o Enem daqui a 3 anos, lá no 3º ano, você tem que lembrar disso, né? Cuidado na hora de fazer a sua redação para você não pecar na coesão textual. Então, outra possibilidade é a utilização de elipse. Isso nós vamos ver depois o que é a elipse, que é a omissão de um termo. Né? Você tirar um termo quando ele é desnecessário. Desnecessário que ele pode ser omitido, que ele pode ser tirado dali sem causar prejuízo à compreensão e à estrutura do texto. Então, com a omissão de determinados componentes, as conjunções que ligam orações, os pronomes pessoais demonstrativos, para se referir a situações ou pessoas que já foram citadas no decorrer do texto. Tá? Então, os pronomes, eles têm essa característica de se referir a coisas que já foram ditas. Por exemplo, aquele, aquilo. Tá? Por exemplo, se você diz, vi uma criatura desconhecida à noite. Aquilo era horrível. Então, a palavra aquilo se refere à criatura que você viu. Tá? O outro tópico, a coerência quer dizer a lógica dos conceitos ou as ideias apresentadas. Então, quando você está defendendo o seu tema, para você não fugir do tema, você usa esse elemento coerência. Se você está defendendo, por exemplo, se você está escrevendo sobre o trabalho infantil e você se posiciona contra o trabalho infantil, você vai dizer que o trabalho infantil é maléfico para as crianças, em lugar de criança na escola estudando, que ela precisa se preparar para o mercado de trabalho, para o futuro, que ela não deve trabalhar numa idade tão baixa. Mas aí você lá no final você diz, mas ela tem que trabalhar de vez em quando, porque isso é importante para ela aprender a fazer algumas coisas. Então você está sendo incoerente, tá? Defenda ou contra ou a favor. Se você é contra, vá contra até o final. Se é a favor, vá a favor até o final. Então, para que isso seja possível, é fundamental, por exemplo, que se conheça a fundo o que será descrito no texto para evitar contradições e redundâncias. Então, se você tem que dominar o assunto, vai escrever sobre algo, principalmente na escola, se alguém lhe pede o professor lhe pede uma redação, um texto sobre um determinado assunto, estude sobre o assunto, leia bastante para que você tenha informações para dar na hora de escrever. Também é importante ter clareza na exposição do conteúdo, para que o leitor compreenda o que o texto quer dizer. Então, escrever de forma clara também faz parte da coerência e também da coesão. Aí que é importante você não usar termos que possa dar duplo sentido, que ter 2 significados diferentes. As redações escolares, redações do Enem, vestibular, eles são textos científicos e são extremamente formais e precisam ter uma linguagem bem simples e direta. Tá? Então, pessoal, era esse o nosso assunto, né, de texto descritivo, e eu já vou passar uma atividade para vocês. Eu quero que na próxima aula, na próxima sexta-feira, vocês me enviem uma atividade. Então, em que consiste a atividade? Eu quero que vocês façam um texto dissertativo, aliás, descritivo. Escreva uma descrição. Façam uma redação descritiva de determinado objeto, pode ser do seu quarto, pode ser da descrição da sua mãe, do seu pai, do seu irmão, de um amigo, de um local, de um animal, enfim. Descreva algo. Quero um texto curto, aí com 3 parágrafos, no máximo 3 parágrafos, parágrafos pequenos. Vamos colocar a introdução, o primeiro parágrafo, com 3 linhas. Vamos fazer um parágrafo intermediário, que é o desenvolvimento, com 5 linhas,
e a conclusão com mais 3 ou 4 linhas no máximo, tá? Textozinho básico, pequeno, para que não dê muito trabalho para vocês, nem para mim na hora de corrigir. Certo? Então, assim, sexta-feira eu quero receber, sexta-feira até meia-noite. Não sei se tem de 6 da manhã até meia-noite para me enviar esse texto na sexta-feira, na próxima sexta, ok? Então, até lá, eu estou aguardando vocês.